os 4 mundos. O que são e como eles afetam a sua realidade. O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, o nosso mundo físico. Para você aprender e entender que esses 4 mundos formam a nossa realidade e como é que eles formam. Ok? Então nós vamos colocar uma imagem aí para você entender. Primeiramente você tem que entender o seguinte, que nossa realidade, todo o universo é criado dessa maneira. Esse é o processo de criação das nossas realidades. Como as nossas realidades são construídas em um processo de cocriação, onde todos os seres desta realidade trabalham e cooperam para cada um. No final é um processo, né, de cocriação coletiva, onde todos, a vontade de todos, temos um resumo e isso gera essa realidade, tá bom? Então, a princípio nós vamos colocar aqui cada um, né? Temos o plano da emanação, dele flui todas as energias, todas as consciências, e dela se cria, então, a realidade que nós vemos, que nós percebemos como o que nós chamamos de universo, né? E na sua totalidade. Nós vamos ver cada uma como é que ela funciona, tá bom? Depois nós temos o mundo da criação. O mundo da criação também é reconhecido como o arquiteto. E depois nós temos o mundo da formação, que é conhecido como também, né, como construtor, né? E é o mundo astral, né? O mundo do arquiteto é o mundo mental, o mundo astral é o mundo da formação. E então nós temos o mundo da ação, onde acontece a materialização, né? O mundo físico observável, ok? Meu nome é Rodrigo Nogueira e você está no curso Os 4 Mundos. Vamos lá? Então, primeiro mundo, o mundo da emanação. O que é esse mundo da emanação? É uma dimensão, uma frequência, um plano, vamos dizer assim. Apesar de não ser plano, né? Esse plano não ser plano no sentido, mas é um plano no sentido de ambiente, de local, de mundo, como os judeus da Cabala chamam. Mas o que ele é? Ele é um local onde todas as coisas que vão ser criadas emanam. Eu vou colocar uma imagem aqui, porque essa é a base da interconexão das consciências que esse mundo existe. Qual é o fundamento desse mundo? O fundamento desse mundo é que ali todas as consciências estão de forma interconectadas entre si. Elas têm a sua própria existência, ou seja, cada consciência é plena em si mesma, alta lucidez, mas elas têm a sua conexão com o próximo, com a próxima consciência, de um modo tão profundo e tão intenso que a superfície da consciência de uma toca o íntimo da consciência da outra. E nessa interconexão, elas se somam e partes de uma fazem parte da outra. Ou seja, é o que nós consideraríamos uma plenitude perfeita de conexão. Ou seja, existe ali também o tempo e o espaço. Porém, o tempo e o espaço são percebidos diferentes. O espaço é delimitado pela própria consciência em interconexão com a outra, respeitando e sabendo e percebendo a outra como parte de si. Por isso que quem vai se elevando nos chakras, na sua vibração,
começa a perceber que o outro ser humano é uma conexão de si mesmo, é uma extensão de si mesmo. Ele começa a ter mais empatia, ele começa a perceber em ajudar e cooperar, ele começa a ficar mais perceptível aos sentimentos, às emoções, à consciência dessa outra pessoa. Por quê? Porque ele está subindo o chakra e ele está se aproximando do reino da emanação. Quando se atinge o reino da emanação, que praticamente é quando você vai além do chakra coronário, chakras ainda mais superiores, você consegue entrar nessa e acessar essa dimensão e consegue então ter essa percepção. E ali se tem o quê? Se tem toda a percepção de passado, futuro e presente como se fosse todos uma coisa só. É o Kairos de Deus praticamente, né? Para nós termos uma compreensão um pouco melhor do que seria a percepção dessa realidade. Mas praticamente ter uma experiência nessa realidade, no campo dessa dimensão, é como se você percebesse tudo ao mesmo tempo. Tanto passado, presente e futuro, quanto em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por que essa percepção se dá assim? Porque o nível de conexão entre essas consciências são de alto nível. O time entre você perceber e sentir, ele é quase que inexistente, tá? Eu digo quase porque não, existe sim ainda um gap, existe ainda uma percepção, mas ela está numa velocidade de consciência, tá bom? O plano mental, né? O que é o plano mental? O plano mental é para onde as consciências que estão no plano da emanação fazem a sua primeira descida e entram então em um mar de possibilidades, um oceano de pensamento, um oceano de imaginação. E nesse mundo mental, nesse mundo de todas as possibilidades possíveis e imagináveis, é onde fica o nosso plano mental. O nosso acesso a esse plano mental é pelo chakra coronário e pelo chakra frontal, né? Desculpe pelo engano. E o que acontece? Por esse chakra ainda muito aquém da possibilidade do seu desenvolvimento, ou seja, o ser humano, raros seres humanos que conseguem chegar nesse nível de alinhamento do chakra frontal, e que é o que nós chamamos de abertura do terceiro olho. Porém, mesmo o ser humano, quando chega nesse nível, ele vai ter só uma base menor de experiência do que muitos outros seres no universo têm sobre a realidade. Por quê? Mental. Porque ele vai decodificar essa informação pelas experiências que eles têm da percepção do universo pela realidade física. Ou seja, o nosso cérebro, pela vivência de nossa história terrestre, não é capaz ainda de processar toda a informação que existe nessa frequência do plano mental. Eu arrisco a dizer, claro, que entre 1 e 3% seria o máximo que o ser humano conseguiria em seu estado de consciência plena sobre essas realidades. Perfeito. Então, o que acontece? Esse plano mental, ele é onde nós fazemos a nossa arquitetura sobre a realidade que nós vamos perceber ou viver. Ou seja, é a criação das linhas de possibilidades, elas são criadas aí. Agora imagine a humanidade inteira está tendo pensamentos, desejos,
imaginações, e todo mundo está criando a sua bolha pensênica. A sua bolha nessa dimensão da imaginação, no plano mental. Então é um mar de bolhas, e são esse mar de bolhas que são então levadas umas para as outras pessoas, ou seja, são transmitidas, né, para outras pessoas, e conforme haja sintonia nesse processo, elas vão se somando, ou seja, essas possibilidades elas vão como que só para nós visualizarmos, é como que cada bolha de pensamento que combine uma com a outra em questões de desejos e alinhamentos, elas vão crescendo até que elas passam para o próximo plano, que é o plano da formação. Nesse plano da formação, que é o terceiro plano, ela vai tomar forma, ela vai ser uma pré-existência. Então, enquanto você tem só o seu plano, você vai divulgá-lo e querer aquele destino para você. Então, se encaixar aquele destino naquela possibilidade, ou seja, a realidade ela vai achar um jeito de tentar encaixar o desejo de todo mundo ali para criar uma realidade. E elas vão descendo. Então, assim, aí todas elas vão se juntando e então desce para um nível de frequência no nível da formação. No plano astral, elas vão estar já tomando forma. É um processo em que o tempo de cima, o tempo é um pouquinho diferente. Então, no processo da imaginação, você está pensando passado, futuro, várias coisas no futuro que você deseja. Então, ela transcende o tempo. No plano astral, já começa a encaixar esses desejos e formar uma pré-realidade. Por isso que às vezes são essas pré-realidades que as pessoas acabam captando nos processos proféticos, nos processos de revelação, de profecias que vão acontecer. Ou seja, a pessoa consegue ali, de alguma forma, a mente dela consegue captar uma linha temporal que já está meio que pré-definida. Por isso que as pessoas acabam acreditando que a linha temporal é uma coisa fixa. Por quê? Muitas pessoas começam a ver a mesma coisa, mas isso não é certeza. Essa linha nunca ela é certeza. Enquanto não acontecer, ela pode ser alterada. Pode existir um fator que altere e ela não aconteça, ou seja, até o último minuto, até o último instante em que algo está prestes a acontecer, e ele pode mudar, alterar aquela linha. Ok? Então, esse é o mundo, os três mundos. Então, as coisas vêm do mundo mental, vêm do mundo da emanação, que é onde tem essas energias para criar essas realidades. Elas são criadas em planos mentais primeiro, depois elas são criadas em planos astrais, e enfim, conforme for se encaixando dentro da linha temporal, elas vão se manifestando. Ou seja, as realidades, a nossa realidade, ela é uma realidade co-criada. Ninguém é 100% na realidade e ninguém é zero. Sempre você tem um poder de influência que é variável conforme o momento, o tempo, a concordância, porque é sempre uma votação, é sempre um plebiscito que gera realmente o resultado desejado. Essa votação coletiva é o que realmente acaba determinando o destino da humanidade. Ou seja, mesmo que a humanidade ache que não está decidindo, a humanidade e todas as consciências que estão envolvidas nesse processo da humanidade vão sendo criadas. É claro que a porcentagem da humanidade que tem
poder maior de decisão, porque quanto mais elevada a sua força e a sua energia e a sua consciência, maior é o seu poder de mudar destinos. Por isso que muitos mestres indianos, eles são veneráveis. Por quê? Porque a pessoa às vezes chega para lá e ele altera o destino dessa pessoa. Mas eles têm plena consciência que eles conseguem fazer isso. Claro que quem está na base, quem ainda é iniciante, ele não consegue perceber que ele vê aquele mestre como um semideus, porque ele não consegue perceber que ele pode desenvolver esse processo. Ele olha como se a pessoa estivesse muito longe dele. Em alguns aspectos ainda a pessoa está, mas o que acontece? Os indianos já têm essa noção de que ele altera destino, que ele pode pegar essa alteração de destino e mudar. Era o que Cristo fazia também. Cristo mudava o destino das pessoas, mas esse poder não era exclusivo de Jesus. Todo grande mestre começa a elevar seu nível de consciência e operar em chakras superiores, que ele então consegue manobrar destino das pessoas. Ele consegue mudar linhas temporais. Ele consegue fazer uma pessoa viver mais, viver menos. Porém, ele opera sobre certas regras. Ele também não tem, assim, o poder que ele tem, ele é muito relativo ao que eles chamam de Dharma e Karma. É muito relativo às partes positivas e negativas que a pessoa tem. Muitas vezes eles interagem com a pessoa e falam: se você fizer tal coisa, você consegue mudar. Por quê? Se a pessoa colocar uma certa energia em uma certa direção, ela muda o seu destino temporal. Ela muda de linha de destino que o mestre está percebendo que existe e está fazendo uma leitura da pessoa e vendo que ela tem uma linha. E vê possibilidades dela mudar essa linha temporal. Isso é o que o mestre indiano faz. E é o que deve ser feito por qualquer mestre espiritual, né? Essa alteração. E é isso que está sendo despertado no povo brasileiro. É essa percepção de alteração de linha temporal. Que se você subir o seu nível energético, espiritual, mental, subir essas energias, for resolvendo os seus dharmas, seus karmas, você consegue e vai começar a conseguir fazer isso para outras pessoas e mudar o destino das pessoas. Perfeito? Então esses são os 4 mundos, ok? Para você ter mais detalhes, mais profundos sobre esse processo de mudança de linha temporal, poder criador, ter experiência sobre a projeção astral, você pode acessar o link e nesse link você vai ver os cursos que tem lá. E lá eu me aprofundo, dentro desses cursos eu me aprofundo muito mais, tá bom? Fica com Deus.